Eu gostaria de convidar ao palco Leonardo Roriz, diretor do Comitê Acelera Fiesp, OCAF, da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, e também CEO da consultoria Mindfy. Paulo Roberto Ribas, presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos. Doutor Ricardo Georges Afonso Miguel, juiz federal do trabalho da Primeira Região. Marcelo Lopes, gerente da diretoria de competições da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. E como mediador do painel, convido para a mesa Maurício Fernandes, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, a ABRIESP. Com a palavra, Maurício. Perdoe o engano. Gostaria de chamar também Celso Sanciviero, presidente da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. Então, na ausência do Maurício, eu gostaria de convidar Felipe Rodrigues para substituir o mediador. Por favor, Felipe. Não, o senhor fica. Quer que eu retire? Você está bem? Novamente, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mediando de forma substitutiva o senhor Maurício Fernandes, da ABRIESP, que certamente é uma entidade de classe que tem apoiado muito a indústria do esporte brasileiro e agora passa a apoiar a indústria do esporte eletrônico. No entanto, infelizmente, há imprevisto com relação a voos e nós temos aqui a oportunidade de substituí-lo. Gostaria agora de conversar um pouquinho com o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. Certamente tem feito um trabalho, hercúleo, ao longo de anos e tem contribuído muito para o desenvolvimento do esporte eletrônico. Houve alguns eventos importantes no decorrer da história. A Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos ela existe desde 2006. Então, é uma entidade que já tem uma trajetória de 12 anos e é uma oportunidade, novamente, de escutarmos o que essa entidade, a Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, ela tem a contribuir para o esporte eletrônico. No momento em que o Comitê Olímpico Internacional ele demonstra, através do seu presidente, Thomas Bach, que há uma intenção muito clara do desporto eletrônico ingressar em próximas edições dos Jogos Olímpicos. Considerando esse contexto, presidente Celso Sanciviero, como a Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos ela pode contribuir para esse ecossistema e para o futuro alto rendimento do desporto eletrônico? Olha, alô? Ah, está funcionando. Olha, a contribuição é total. Vocês precisam entender, primeiro, de esporte, né? Como que é formado o sistema federativo e como que é composto. A partir desse entendimento, você tem que entender o que é o esporte dentro disso. Né? Você no esporte, você não tem o fabricante da bola. Você tem vários fabricantes da bola oficial. Cada um com o campeonato da sua bola, fazendo, né, parâmetro com os esportes de bola. Essa adequação ela é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque cada um tem a sua cultura. Cada desenvolvedor tem a sua cultura. Tá certo? E você tem que respeitar esses limites. E o próprio Comitê Olímpico Internacional também tem a sua cultura.
essa adequação, ela chega aonde? Na confederação dos seus países. E da onde chega a confederação? Onde nasce uma confederação? Muita gente não sabe, muita gente me liga, me fala várias coisas e não entende o sistema esportivo nacional. A confederação nasce do atleta, que se reúne em grupo, que forma um time, que forma uma liga, que forma uma federação, que forma uma confederação. Isso vem da base, vem de uma coisa chamada atleta. Tá certo? E agora já podemos chamar, agora não é mais cyberatleta. Agora já está sendo aprovado em lei, atleta. Praticante de esporte se torna atleta. O que eu quero dizer com isso? Que esse processo é o processo federativo, esportivo mundial. É assim que a coisa acontece. Então, quando você começa a ter as disputas de Comitê Olímpico, de campeonatos mundiais de nações, não de clubes, aí você fala assim, tem que ser. Como que você vai fazer um campeonato mundial de um desenvolvedor? Tá certo? No máximo, ele vai ser os clubes e vai ser o mundial do desenvolvedor. Dentro do sistema esportivo federado, você tem o processo que é confederação representando uma nação. Tá certo? E o que você tem hoje disso? É uma coisa que está nascendo ainda. Você tem uma internacional lá na Coreia e que está nascendo. Mas os grandes campeonatos de esporte que vocês assistem, do LOL, né, do Counter-Strike e outros, CS, né, é de um desenvolvedor. Tá certo? É como se fosse um fabricante de bola fazendo o seu campeonato. E não entre nações representativas de, né, países. Então, aí você vê, e aí vira realmente, né, Olimpíada ou campeonatos mundiais de nações. Tá certo? Mas se você me permitir, Felipe, eu acho que é o motivo desse painel, né? E esporte é esporte? Quem acha que esporte é esporte? Alguém acredita que esporte é esporte? Bom, o lado direito é mais consistente. O meu lado direito é mais consistente. Quem ouviu falar aqui de Picape Express? Vocês veem? Quem ouviu falar aqui de Made in Brasil? Não um grupo musical, hein? Made in Brasil, equipe de esporte. Opa! Começou a aparecer. Quem ouviu falar de MIBR? Aí, está aumentando. MIBR e Made in Brasil era o mesmo, né? É o mesmo time. E aquilo era o CS1. Picape Express, nós que desenvolvemos. Era um game que ninguém conhecia. 500 mil CDs vendidos nos postos Shell e na rede Bob's, com o Gugu Liberato no programa Domingo Legal em 2000. Tá certo? Por que vocês não conhecem? Porque o sistema não era maduro. Tá certo? Campeões mundiais com o MIBR, em CS1. Agora nós temos o CS2, que é o Gol, né? Que vocês conhecem como CSGO. Agora, quem aqui conhece League of Legends? Vocês veem como uma coisa vem amadurecendo? Né? Quem conhece PUBG? Opa! Mais que League of Legends. E Fortnite? Nossa, Fortnite, ó, o lado esquerdo aqui acordou. Isso é o esporte. E esporte é esporte. E eu sou sou jovem há mais tempo, tá? Não sou velho, sou jovem há mais tempo. Sou uma das lendas vivas há 20 anos convivendo com o esporte. Game, indústria de game, mas principalmente esporte. Não tenham dúvida. Comitê Olímpico, Ministério do Esporte, juristas, imprensa e esporte é esporte desde o Pong. Quem jogou Pong aqui? Opa! Aí.
minha galera, que é a turma que começou no fliperama, não é isso? Quem lembra de fliperama, aquilo era uma maravilha. Agora, tem os mais jovens que olham para a gente e falam assim, ô tio. A gente começa a se chamar de tio, né? Mas o importante é o seguinte, pessoal, o jogo é sério, a brincadeira é séria, tá certo? E esporte tem uma estrutura violenta, é um mercado riquíssimo, é uma indústria riquíssima, tá certo? Que merece um respeito enorme. E players mundiais do esporte, nós temos um aqui que vai falar para vocês também daqui a pouco, da seriedade que é isso. Eu só quero encerrar minha fala passando números para vocês. Quem acha aqui que esporte é jogo masculino e de jovem? Ninguém levantou a mão. Está todo mundo bem informado. Hoje, no Brasil, 53% de quem é amante de games são mulheres. Tá certo? Então, o esporte ele tem que olhar muito para começar a fazer competições para mulheres. Somos um dos esportes mais democráticos que existem a nível de diferenciação de sexo. Tá certo? Tem que se olhar para torneios femininos. O Brasil é o terceiro país do mundo em esporte. Perde para a China e Estados Unidos. O terceiro é Brasil. Somos 66, pela última pesquisa da Newzoo, 66 milhões de usuários de games. Então, a brincadeira é séria. Tá certo? E vocês, eu agradeço muito, para encerrar minha fala, a presença de vocês, vindo buscar informações. Porque é um mercado altamente sadio, altamente democrático, a nível de participação, e altamente engajado. O praticante de esporte, ele é altamente engajado. Há marcas que apoiam o seu esporte. Muito obrigado e bom fórum para todos. Agradeço ao presidente da Confederação. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com o presidente da Federação de Esportes Eletrônicos do Rio de Janeiro. Para quem tem tido a oportunidade de acompanhar as redes sociais, a Federação do Rio de Janeiro ela já produz um campeonato. E há algumas novidades em relação à federação e à promoção desse campeonato. Por favor, Paulo, nos conte qual é o trabalho que a federação tem desenvolvido e quais são as perspectivas disso no futuro. Bem, a federação tem 2 anos de existência, né? Foi fundada em 2016, abril de 2016. E, durante o ano de 2016, nós fizemos, na Casa Brasil, né, um evento, junto ao Ministério do Esporte, um lounge para prática de esporte eletrônico e até um campeonato. No ano de 2000, vou contar um pouquinho a história da federação, porque eu acho importante, porque o início de qualquer modalidade, o processo é complicado. Já foi falado aqui pelo Comitê Olímpico do Brasil. Eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, da fundação da Confederação Olímpica, Iane Marques, etc. É um processo longo e que precisa do engajamento de todo mundo. Qual o papel da federação? E, na sequência, eu respondo a sua pergunta das novidades. O papel da federação, como eu disse na abertura, é justamente proporcionar o esporte para todos, na base, né? Os clubes, os atletas, enfim. E também dos clubes, que já existem, clubes de futebol, clubes de games, enfim, ligas existentes no Estado. Nós já fomos procurados por algumas ligas, uma liga em São Gonçalo, uma liga em Nilópolis, uma liga em Campos, Petrópolis, enfim. E o papel da federação, o Celso, o presidente até já falou sobre isso um pouco, é juntar tudo isso, regulamentar, levar para o Estado, né, seguir a legislação brasileira, né, ao pé da
ao pé da letra, porque senão não é uma federação. Ela passa a ser uma liga privada. E ela não pode ser confundida com uma liga. Uma liga é uma empresa privada. Nós temos aqui representantes de alto padrão, de alto nível, de liga internacional, que vai falar na parte da tarde. Então, por primeiro, a federação não vem ocupar o espaço de ninguém, pelo contrário. Ela vem participar desse movimento, né, trazendo a nossa experiência de outros esportes olímpicos, do futsal também, a gente participou lá na década de 90, final dos anos 90, enfim, para organizar uma federação dentro da legislação e proporcionar o esporte. Agora, nós estamos desenvolvendo o Icariocão com todas as dificuldades que todo esporte novo, né, ainda sem patrocínio, mas já temos uma novidade, né? Aliás, algumas novidades. O presidente da GLO já disponibilizou, já conversamos com ele antes da abertura. A federação vai participar, junto ao Parque Olímpico, proporcionando atividades não só de competições, mas de cursos, né, até para treinamento de equipes, cursos de outras atividades do mercado de games, né, narrador, enfim, comentarista. Vamos trazer, nós temos parcerias com algumas, está aqui o Igor da Promo Arena, já fizemos evento lá ano passado. Temos parceria também com aí é de São Paulo, mas também tem sede no Rio. À tarde vai estar aqui o Roberto Rivelino, da Actual Mix, né, que é nosso parceiro. Nós tivemos a oportunidade de ajudar, contribuir com a Actual Mix a fazer aquela maravilhosa arena. Foi a nossa equipe. Aliás, eu queria agradecer de coração já a minha equipe, que trabalha 2 anos, de modo voluntário, na verdade. Eu já vi federação de esgrima, por exemplo. O Marco Laporta não está aqui, mas já saiu do COB. Funcionava no porta-mala de um coronel do Exército. Federação de Esgrima. A Confederação Brasileira de Esgrima, lá no final dos anos 70. Então, infelizmente, as coisas, às vezes, começam assim. Mas o esporte eletrônico é diferente. Quando a gente conversou com o secretário Luiz Lima, em 2016, e com o Ministério do Esporte, até já conversamos aqui um pouco com os novos secretários, enfim. A primeira coisa que o Ministério do Esporte diz, isso não é esporte. Eu sou nadador olímpico, é outra coisa. Mas esporte é esporte. Esse é o foco central desse fórum, porque o movimento depois o próprio Ministério já reconheceu, porque é um movimento que vem de fora para dentro. Milhões de pessoas praticantes, bilhões de dólares envolvidos, o mundo inteiro, enfim. É óbvio que o movimento olímpico não ia ficar de fora disso, e já reconhece extraoficialmente, né? No Brasil já tem lá no Senado, essa semana foi aprovado em uma comissão, é ainda uma aprovação singela, não tem nada ainda foi reconhecido como esporte. Mas já é um primeiro passo, está tramitando, e isso traz benefícios. Por quê? Você vai poder depois proporcionar bolsa atleta para os atletas praticantes. Você vai poder proporcionar incentivos fiscais. Na sequência, você vai montar as seleções brasileiras, que quem leva uma delegação brasileira para um mundial, né, da modalidade é uma confederação. E aí, nós estávamos falando ontem à noite na reunião, nós vamos ter que unir forças, né? Porque a Wright vai querer levar o campeão do CBLOL, por exemplo, não sei, estou imaginando. Mas isso vai ter que ser um acordo entre todos, Comitê Olímpico do Brasil, Ministério do Esporte, a confederação, que for a representante do país. E a confederação nasce, como o Celso falou, do atleta lá, não é um movimento contrário. Uma confederação se apresenta como a autoridade do esporte e começa a regulamentar de cima para baixo. Não é o contrário. O atleta começa a praticar. O Celso já falou, não vou repetir, mas... E aí as federações estaduais... E aí eu vou entrar na novidade. Nós já temos o Icariocão, aqui está o presidente da Federação da Bahia também, que já está começando o Ibaiano. Ele não quis botar o Ibaianão, botou o Ibaiano.
Sergipe é uma outra federação filiada à CBE, já faz grandes eventos lá junto às universidades e tal. Ele não pôde vir, o Danilo, o presidente. São Paulo e Santa Catarina. São essas 5 federações que estão, nesse momento, por conta de regulamentação. Você não pode anunciar que tem 20 federações se você não tem as 20 registradas. Então, o que nós podemos dizer é que nós temos 5 registradas. Nós já falamos com uns 27 do país. A gente pode fazer uma reunião daqui a 2 meses, chamar os 27, olha, se vocês estiverem registrados, a CBE já tem os 27 membros federativos. O que eu posso dizer de novidade, então, é que nós fechamos essa semana uma parceria com o grupo Dial Brasil, que é da Rádio Mix FM e da Paradiso FM, parceira da federação. Nós estamos tratando disso há alguns meses. O Alexandre Rangel até ficou de vir aqui durante o dia, eu acho que ele não ouviu ainda aqui, mas é o diretor de negócios. A Dial Brasil, para quem não sabe, tem a Marina da Glória, arrendou a Marina da Glória por anos, faz eventos enormes lá de shows, de tudo que é artistas internacionais, nacionais, enfim. Nós fechamos uma parceria com o Grupo Dial Brasil no Shopping Bossa Nova, no Santos Dumont. Alguns devem conhecer. Embaixo tem o FM Hall, que é da Mix, tem lá a Rádio Mix e a Rádio Paradiso, fazem ao vivo as promoções. Lá nós já vamos fazer eventos da federação, vamos lançar, daqui a pouquinho, um campeonato de futebol virtual. A gente ainda está discutindo qual vai ser, por questão de parceria, ou FIFA ou PES, né? Com finais presenciais lá no FM Hall, podendo passar depois para o Marina da Glória, com eventos. Nós estamos já conversando com alguns parceiros, e se tiver aqui alguém interessado em conversar com a federação, esse é o momento, e com a confederação também. Nós não podemos anunciar oficialmente, mas é óbvio que nós estamos trabalhando num brasileiro, as 5 federações, num brasileiro presencial, com os campeões de cada estado. E aí, de novo, quem vai para esse brasileiro é a seleção do estado, não é a liga A, B ou C. Então, é isso. Nós estamos num movimento grande, mas, como a gente costuma falar, um elefante, ele demora, primeiro ele põe uma pata, ele é muito pesado, mas depois que ele sai da inércia, eu acho que a gente está nesse momento, a gente consegue atingir grandes objetivos. E contamos com todos. E, de novo, nós não somos a entidade máxima no Rio de Janeiro, pelo contrário. Acho que foi por isso que a Luciana se associou. Nós nos associamos à Luciana, né? Ela já tem trabalho aí enorme na área do esporte, em outras atividades. Os clubes do Rio de Janeiro, né? Parece que alguns já estão aqui, outros virão. E é isso, nós vamos fazer competição para os clubes profissionais. O Vasco entrou essa semana, né? O Flamengo já tem, Fluminense vem gente aqui. Enfim, o papel da federação é esse, não é ocupar o espaço de ninguém, mas é se associar e desenvolver o esporte de base. Acho que é isso. Acho que isso é muito importante e, como diria o meu professor Luiz Roberto Barroso, mais importante do que a velocidade é a direção certa. Só comente, Paulo, um pouquinho. Eu vi que sabemos que o site, né, e a rede social da federação, ela fez um acordo com o Instituto de Governança e Integridade no Esporte. Nós sabemos que um dos principais temas abordados hoje no mundo é a importância da governança, da anticorrupção dentro das entidades esportivas. Essa é uma preocupação do Comitê Olímpico Internacional, através da Agenda 2020. Essa é uma preocupação do Comitê Olímpico Brasileiro, que reformulou toda a sua governança bem recentemente. E essa é uma preocupação das principais confederações olímpicas do Brasil. Como a Federação de Esporte Eletrônico do Rio de Janeiro, ela vê a virtude dessa parceria para promover um ambiente de governança e de tranquilidade. Como que isso pode ser benéfico e tranquilizar todo o mercado? Excelente pergunta e é uma oportunidade de esclarecer. Nós fizemos, em fevereiro, uma Assembleia Geral, onde nós fizemos uma reformulação do Estatuto da Federação,
e ali adaptamos a Lei Pelé, as leis, né, brasileiras, a Carta de Governança que foi lançada pelo Ministério do Esporte, a Portaria 115, que regula toda essa parte de governança, e criamos ali uma comissão de governança, né, o nosso Tribunal de Justiça Desportiva, que já está sendo montado, comissão de atletas, seguindo exatamente o que o movimento olímpico pede, né, para que as confederações nacionais sejam reconhecidas junto à internacional e tal. Então, como, de novo, a federação ela é a formadora da confederação. Então, ela, sendo a base, ela tem que estar legalmente constituída em todos os aspectos. Eu queria aproveitar, agradecer ao doutor Felipe, que foi o nosso interlocutor inicial, né, nesse processo. O doutor Felipe, inclusive, faz parte do nosso comitê de governança. Ele tem experiência junto ao Comitê Olímpico do Brasil, se eu não me engano, na parte de governança, agora na montagem nessa nova estrutura que o Comitê Olímpico do Brasil está organizando. E nós vamos chamar representantes, né, da sociedade, da OAB, enfim, dessas entidades que fazem parte da governança. Nós vamos cumprir exatamente o que a Carta de Governança do Ministério do Esporte solicita, Portaria 115 de novo. Você tem que, no site, nas suas, apresentar os balanços, enfim. Então, nós estamos alinhados com esse novo farol que o Ministério do Esporte lançou, onde só serão reconhecidos as entidades que seguirem à risca nessa legislação. Muito obrigado. Agora eu vou conversar um pouquinho com o excelentíssimo senhor juiz de direito, senhor juiz federal do trabalho da primeira região, e gostaríamos de conversar com o Ricardo Miguel a respeito muito em torno da contribuição acadêmica que ele tem feito para o desporto eletrônico. Afinal, o nome do painel é Esportes, é Esporte. Ricardo Miguel, afinal, como que realizar o reconhecimento do esporte eletrônico pode ser benéfico? Que características tornam o esportes realmente uma modalidade esportiva? Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, mas antes de começar efetivamente a te responder, Felipe, queria parabenizar a Luciana, querida amiga, pela realização do evento, mas também dizer que ela é louca de me chamar para falar aqui. E aí é sempre uma catarse emocional que eu faço em todos os eventos que eu falo, mas agora, nos artigos, o Léo já me chamou para falar sobre esporte eletrônico, o Léo Andreotti, em São Paulo, acho que ano passado. E é porque eu sou uma fraude. Eu falo de um assunto que eu não entendo nada. Então, como é rápido, eu vou conseguir entretê-los aqui, possivelmente um pouco. Porque é possível enganar muita gente pouco tempo ou pouca gente muito tempo. Como tem muita gente aqui, isso dá uma satisfação, mas é pouco tempo, sem problemas. Já me disseram para não falar que eu sou uma fraude, mas é instrumento de defesa. Eu não sei jogar nenhum jogo eletrônico. É por isso, presidente, que quando você perguntou aí, eu falei, eu sou suspeito, eu não vou falar, porque, claro, eu joguei Atari, até que eu não era tão ruim no Pelé Soccer. Mas, assim, e telejogo, da época que tinha fio, para televisão, etc. E tal. Mas essa parte muito técnica eu realmente não domino. Eu não tenho coordenação motora, tanto que eu sentei ali para não tropeçar quando viesse para cá. Então, me falta coordenação motora. Quando eu olho aquele jogo, aquele controle, o joystick, eu fico apavorado. Então, vocês me perdoem qualquer ignorância na matéria. Feita essas considerações, eu acabei desenvolvendo um pouquinho uma ideia de escrever sobre o esporte eletrônico para dar roupagem jurídica a essa situação. Na verdade, isso aconteceu, e aí eu vou me confessar aqui com vocês, porque é o seguinte, eu estava fazendo os mestrados e o doutorado e eu precisava de um tema que contivesse alguma coisa para o doutorado no futuro de ineditismo. E aí, ligado à área desportiva, que desde que eu entrei para a Academia Nacional de Direito Esportivo, eu viciei um pouquinho nesse assunto.
E aí surgiu a ideia de falar sobre o desporto eletrônico. E eu falei, bom, vou me agarrar nisso aqui porque é novidade e realmente imaginei que isso fosse uma situação do futuro. E nas pesquisas eu acabei criando me apaixonando pelo tema e reunindo uma série de coisas. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa parte acadêmica do desporto eletrônico. Quando a gente fala em desporto eletrônico, já definiu o que é esporte. Mas isso é esporte por quê? Na academia, hoje, a gente discute modernamente interdisciplinariedade. Você não fica restrito a, se eu vou falar de esporte, eu vou falar só de esporte, eu vou falar só de educação física. Isso não existe mais. E isso também não existe mais no próprio mercado de trabalho. Tanto que você vê profissionais, grandes executivos de determinadas empresas, o sujeito é... No caso, um amigo meu, por exemplo, ele é pós-doutor em biologia marinha. Hoje ele não trabalha em nada com biologia marinha. Então, essa multidisciplinariedade de formação, ela se transporta para a nossa temática. E aí eu fui buscar conceitos sociológicos, enfim, uma série de coisas, até para dar sustentáculo ao que se escreve. Eu parei de escrever por causa das... Quer dizer, parei de publicar os artigos isoladamente em razão das dissertações e da tese, porque aí tem que ter conteúdo, eu não posso ficar publicando, tem que fazer tudo uma vez só. A definição de esporte... tanto pela Carta da Unesco, como pelo próprio Conselho Federal de Educação Física, ela contém alguns requisitos. Se você for olhar esses requisitos, o desporto eletrônico preenche todos. Todos. A grande crítica que se faz não tem atividade física, porque a gente liga o conceito de esporte ao suor. E pior do que isso, e ninguém disse que não vai suar no jogo eletrônico. Porque vai suar e suar muito. E a gente tem que analisar uma outra falha de interpretação que ligaram o conceito de desporto ao exercício físico. Exercício físico, por definição, ele é diferente de esforço físico. Então, se você consultar nessa matriz teórica de interdisciplinariedade profissionais de educação física, ou pelo menos as definições, você vai descobrir que isso é diferente. Você vai chegar à conclusão que esforço físico é você sair do seu repouso absoluto. Então, quando eu me mexo, eu saio do meu repouso absoluto. Então, se eu mexo um dedo, ou mais de um dedo, como eu falei, os controles hoje são ferramentas complexas, você está realizando esforço físico. Portanto, você entra no primeiro requisito da definição de esporte. Não adianta a lei definir simplesmente como esporte. E essa vai ser a conclusão final aqui, que eu vou antecipar. O que é legal, o que é importante, e por isso parabenizar a Luciana, e a federação, a confederação. Isso aqui é que define o desporto eletrônico como esporte. É a legitimidade. Sem legitimidade, a gente não chega a lugar nenhum. Aí eu vou puxar um pouco a bola para a minha sardinha de um tema que eu estou de saco cheio, que é direito do trabalho. Mas não tem jeito. Não vou abandonar 20 anos depois. Enfim, só sei fazer isso também. Estamos num momento de reforma, supostamente reforma trabalhista. Não é tão reforma assim, mas deram esse nome. Aí acabaram com o imposto sindical e os sindicatos se desesperaram. Na verdade, não tem motivo para desespero. Eles vão ter que buscar agora uma coisa muito simples para continuar as arrecadações: legitimidade. Então, nós aqui reunidos já estamos dando... Esse evento dá legitimidade e dá sustentáculo ao desporto eletrônico. Isso é fundamental. É o reconhecimento de que isso funciona. Então, seguindo nessas questões de requisito, portanto, antecipei a conclusão, mas seguindo nessas questões de requisito, você tem o esforço físico. Além do esforço físico, você tem a inter-relação pessoal. O desenvolvimento, a gente está num momento que ele não é pré-industrial, ele não é a indústria. Nós já estamos a gente está além do momento pós-industrial. Eu acho que eu já falei isso em algum artigo, mas, de todo modo, eu ousaria dizer que a gente tem como história do esporte, né, o esporte
antigo, moderno e o contemporâneo. Hoje a gente já, na minha opinião, né, modestamente, a gente transcendeu isso. Você está num momento mais de futuro. Quando você fala que está no momento mais de futuro, já é uma outra forma de esporte. Isso é muito importante para entender, porque, assim, por exemplo, comentou que não tem um dono, só mudou o foco. Porque tem um artigo que foi publicado na última revista do IBDD, em espanhol, que traz uma crítica à ideia do reconhecimento como esporte, exatamente por conta dos publishers, né, dos donos dos jogos. Eu não vejo o menor problema nisso. O problema está na cabeça do ser humano. É isso que a gente tem que evoluir. Essa que é a matriz sociológica e, consequentemente, a matriz teórica que sustenta a tese de que esporte eletrônico é esporte. Você vai evoluir para, claro, com base em conceitos efetivos da matéria, não vou ficar falando aqui porque vai acabar sendo enfadonho, mas você vai chegar num ponto em que você vai descobrir que há efetivamente uma inter-relação pessoal. Eu não compito isoladamente no esporte eletrônico. Eu mantenho uma relação dentro da minha equipe com alguém. Então, a partir do momento que eu tenho um publisher dono de um jogo, a evolução, e isso que eu estou falando que a gente está num momento muito pós-industrial, é um conceito, e que a internet é como se fosse, assim, em 1800 e pouco a gente teve a Revolução Industrial, agora a gente tem uma outra revolução. É mais do que uma revolução tecnológica, mas ela tem o mesmo peso, os mesmos acontecimentos que aconteceram no passado, ou até maiores, com a Revolução Industrial. Então, quando eu trabalho isso no desporto eletrônico, eu tenho um dono do jogo. Na verdade, é só entender que o desporto eletrônico é um gênero do qual cada jogo desse será uma modalidade. Então, se a confederação ela regulamenta todos eles, e por isso a legitimidade é importante, e eu tenho as categorias. O que muda? Vamos usar o exemplo do futebol. O que muda é o seguinte: a CBF controla, controla, não estou falando no mau sentido, no bom sentido, eu quero dizer só para vocês entenderem a diferença, porque eu acho que o desporto eletrônico é muito igual ao futebol, então, em vários aspectos. Então, ela tem o domínio daquele tipo de futebol. Se você for para a Confederação Brasileira de Futsal, por exemplo, já é uma outra confederação. Isso não vai acontecer no desporto eletrônico, porque senão você vai ter a confederação do League of Legends, do FIFA 18, não é isso. Você vai ter a confederação com todos eles, e cada publisher desse, cada jogo desse é uma modalidade daquela prática desportiva. Então, você vai ter braços diferentes. Agora, a regulamentação e a estrutura disso vai ser a mesma. E, portanto, continuando na busca desses requisitos de preenchimento do desporto eletrônico, você tem a inter-relação pessoal, você tem a competição, você tem a regra, porque eu não posso fugir daquela regra. Não, mas quem baixa a regra é o dono do jogo. E qual é o problema disso? Se eu tenho um International Board que baixa as regras de futebol, que podem mudar, agora vou ver, vai ter árbitro de vídeo, não vai ter árbitro de vídeo, etc. Não tem problema nenhum. Seja lá quem for, desde que aquilo tenha legitimidade. Então, o que eu escrevo, o que está na lei ou não está na lei, é muito bom. Porque o problema é que o Brasil é um país de leis. A gente faz a lei. Para mim, no meu conceito, e é curioso ouvir o Felipe ter citado ali, o ministro Barroso. O ministro Barroso tem um texto que, diante dele ser ministro, está muito atual, que ele fala que não é dado, eu não estou falando por mim, mas, enfim, não é dado ao juiz ele fazer determinadas interpretações. Ele tem que cumprir a lei. Se a lei tem margem para interpretação, ótimo. Se não tem... Então, assim, o que ele quer dizer é que não é sair fazendo... Quer dizer, era outro contexto, mas eu quero aproveitar o seu comentário dele para usar esse texto para dizer o seguinte: fora isso, vai ser dado a capricho do juiz. Então, é a mesma coisa que no Brasil, você pegar e falar, eu fiz uma lei e disse isso. Não, a lei vai ajudar muito, e eu já até escrevi sobre isso, que é o presidente da federação acabou de comentar, que traz uma série de incentivos, de regulamentos, etc. Mas, além disso, tem que ter a busca pela legitimidade, que é o que a gente já está conseguindo aqui. Então, você tem a regra,
você tem a inter-relação, você tem a competição. E aí perguntam, então por que a dança não seria considerada esporte? Porque não pode ter só o cunho artístico. Ainda que você tenha competições de concurso de dança, e o esporte eletrônico não tem. Ele não é um trabalho com cunho artístico. Então, você tem toda a reunião de requisitos presentes na ideia da definição do esporte eletrônico. Eu, particularmente, não tenho dúvidas de que isso é um esporte e tem toda a legitimidade, não só porque a lei, em breve, dirá que o é. Mas o mais importante de tudo isso é qual o enquadramento jurídico que a gente vai dar. O enquadramento jurídico, num primeiro momento, vai ter que ser o da Lei Geral do Desporto. Até que outra venha e resolva isso. Mas eu não vejo, porque a gente já escuta falar de reclamações trabalhistas, você já escuta falar de aliciamento de atletas de desporto eletrônico, mudança de equipe para equipe. Então, o que a gente tem? É o mesmo modelo tratado no futebol. E a importância desse enquadramento jurídico é simples. A busca do direito é o tempo todo para pacificação social. Se eu tenho instabilidade jurídica e eu não sei o que acontece, isso é que me desespera. A hora que isso bater de verdade na Justiça do Trabalho, os juízes não saberão o que fazer. Primeiro, que eles não sabem que esporte eletrônico é esporte. Segundo, que na sua maioria, claro. E segundo, que vai ter um problema de regulamentação. Então, vai ter todo um trabalho. Eu adoraria ser advogado, inclusive, nessa hora. Vai ter todo um trabalho de base para você esclarecer esse mercado, mas esse enquadramento jurídico é fundamental. E aí, para concluir, para não estourar o tempo e não cansá-los, muito provavelmente, esses atletas de esporte eletrônico, salvo a condição do autônomo, e aí você tem agora a aplicação da nova redação do artigo 442, se eu não estiver enganado, da CLT, que são os atletas mais isolados, que trabalham mais longe, mas aquele que vive ali na equipe, etc., ele vai ter um enquadramento jurídico trabalhista. Ele vai ser empregado daquela equipe. Então, tal qual acontece no futebol. Essa é a conclusão. Eu só estou comparando com o futebol porque foi mais fácil da gente entender. Então, essa seria a conclusão toda de definição de esporte e um enquadramento jurídico e essa roupagem teórica. Muito obrigado. Agora vamos conversar, para terminar o nosso painel, com o Leonardo Roriz, que é diretor do CAF, que é o Comitê Acelera Fiesp, que faz parte da Federação das Indústrias de São Paulo. Nós sabemos que, como até ilustra belamente esse assunto, há um painel ali fora demonstrando o seguinte: a indústria de games, ela movimenta no mundo 125 bilhões. O eSport é 1% desse movimento, tratando-se como um alto rendimento. Então, é muito importante o papel da indústria e, principalmente, como que a inovação pode trazer ainda mais disrupção para essa modalidade. Como que a inovação ela pode permitir que o esporte ele continue a se desenvolver, continue a beneficiar o mercado e a sociedade. Então, eu gostaria muito, Léo Roriz, que você comentasse sobre a inovação esportiva. Como existe esse cruzamento, esse crossover da inovação tecnológica em relação à inovação no esporte eletrônico? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado aí por ter me chamado nesse evento, né? Todos os organizadores, Ferge, Luciana, Guilherme, Felipe, muito obrigado. Bom, primeiro eu vou falar um pouco como que a Fiesp está vendo todo esse movimento. Para a gente é super interessante ver esse mercado crescer, né? Os números eles estão muito interessantes, eu vou comentar aqui, né, logo mais. A regulamentação, a gente vê que também a gente tem que olhar direito para isso, tem que ser muito bem orquestrado, né? Inclusive para surgir empregos, né? Pensem, hoje em dia o número de desempregados, jovens desempregados, é o maior que a gente já teve. E assim, esses jovens desempregados podem ser alocados, né, realmente, oficialmente, né, para um jogo de game, né? Isso é uma coisa que a gente presta bastante atenção e que também dá legitimidade aí, né, para o mercado. Tá. Essa questão de inovação tem muita coisa rolando, né? Tem essa tal da realidade virtual, né? Que eu acredito que vai ser muito aplicável a games, né? Tem o uso aí, né, de computadores estão melhorando. Agora está chegando computadores quânticos
que eles fazem, comparado a um computador normal, eles fazem um computador normal é 1/100º de 100 milhões, para você ter noção, de processamento inferior ao computador quântico. Então, imagina quando isso chegar e for aplicado para games também. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas acredito que ainda o mercado ainda é embrionário aqui, tá? E tem muita coisa ainda para a gente ver antes de chegar a essas novas tecnologias, como, por exemplo, a regulamentação, tem que, né, deixar tudo muito organizado, né, no mercado de esportes e de games. Eu vou falar para vocês alguns dados aqui que a gente levantou, né, lá na Fiesp, né, nos próximos 5 anos aí de esportes, né, vai ter 4,2% de aumento, né, do mercado, que vai chegar a 2,23 trilhões. Né. Essa pesquisa foi realizada em 80% da população, 57 países, né, com 17 segmentos dentro do segmento de entretenimento e mídia, tá? Dentro desse setor, aí eu vou falar depois do esporte. Tá? No Brasil já, né, o faturamento é de 43,7 bilhões até 2021, né, sendo que em 2016 a gente movimentou 35 bilhões já aqui aqui no Brasil, né? A gente também percebeu, a gente vê que o potencial de desenvolvimento de entretenimento e mídia, e principalmente de esportes, está acontecendo em países que não estão desenvolvidos ainda. A gente vê que isso tem um potencial muito maior de crescimento em países não desenvolvidos como o Brasil, né, a China, que é a segunda maior aí, né? O Brasil está em terceiro, né, como o Celso falou, aqui no mercado. Tá? Já o eSports, né, aqui na economia global, aliás, do esportes, que vai crescer para 906 milhões de dólares. Vai ter um crescimento de 38%, né, aí para 2021, sendo que a maior parte desse dinheiro, 77% para ser exato, vai ser gerada diretamente com patrocínio e publicidade, né, e indiretamente com direitos de mídia e licenças de conteúdo, né, e através de investimentos feitos por marcas, né, que vão gastar em torno de 694 milhões de dólares, que vai ter um aumento de 48% desde o ano de 2017. Então, a oportunidade está... Acho que agora é o timing, né, para a gente realmente conversar sobre financiamento de desenvolvedores, sobre como que a gente fomenta esse mercado e como que a gente organiza ele da melhor forma possível, né, principalmente com muita ética, né, aproveitar que ele está nascendo agora, né, e que as cabeças, né, das confederações, das federações, né, e de todo mundo que entre agora nessa nova onda seja ético, né, e mantenha sempre o bom comportamento, tá? Bom, os gastos do consumo, falar um pouco do consumidor também, de ingressos e mercadoria dentro do esportes, né, vai se totalizar 95 milhões de dólares, enquanto 116 milhões serão investidos por editores de jogos na indústria de esportes por meio de acordos, né, white label. Isso ilustra, né, o aumento das taxas de editora de 105 milhões em 2017 para 116 milhões este ano de 2018. Tá? Vou também dar um dado de mercado para a gente entender a evolução dos entusiastas, né, do esportes e quantas pessoas estão agora entrando e prestando atenção nesse mercado. A população mundial tem 7,5 bilhões, né, de pessoas. A população já online ele tem 3,9 bilhões. Tá? A população consciente online, ou seja, a pessoa que está usando a internet para algo funcional, que esportes e games também entra nessa categoria, é de 1,5 bilhões de pessoas. Tá? E aí, dentro dessas pessoas conscientes, dentro da internet, a gente tem os entusiastas dos esportes, que são 165 milhões exatamente. Né, sendo que eles estão gerando receitas esportivas de 905 milhões de dólares. Tá? Então, teve um crescimento de 15,2% ao ano, e o público do esporte vai alcançar 380 milhões, né, um crescimento de 13,5%. Tá? Bom, houve vários eventos, né, evento é uma da parte econômica bem interessante dentro desse mercado, né? E houve 588 grandes eventos de esportes, né, que geraram uma estimativa de 59 milhões na receita de ingressos, tá, acima
acima, né, de 2016, que foi 32 milhões. Tá? Total de prêmios em dinheiro, isso é interessante para quem joga, né, quem gosta de participar dos campeonatos e ganhar os prêmios, né, que foi em 2017, dado de 2017, foi de 112 milhões de dólares, tá? Quebrando a marca dos 100 milhões para o primeiro ano, que é muito bom. Tá? Campeonato Mundial de League of Legends, vocês já devem saber de cor e salteado, né? Esses dados, mas, enfim, foi assistido no Twitch em 2017, 49,5 milhões de horas. Né? Então, é uma rede social fantástica, né? Inclusive, aproveitar esse gancho, redes sociais são interessantes, né, como inovação dentro do setor de esportes, onde os publishers conseguem vender seus produtos, vocês conseguem organizar o pessoal, centralizar para fazer divulgação, né, e você, enfim, consegue ganhar e centralizar um pouco esse mercado para que todos conversem e que todos cheguem no entendimento comum do mercado, né. Também gerou aqui, né, o número de telespectador ocasional, né, atingiu 215 milhões em 2018, acima de 191,9 milhões em 2017. Está bem acima aí, né? Até 2021, a receita de direitos de mídia vai mais do que duplicar em relação a 2018, né, tornando-se o segundo maior gerador de receita de esportes globalmente. Tá? Bom, então é isso, um pouco dos dados são esses, então vejam que é um mercado extremamente promissor, né? A maioria daqui, eu não sei quais são as profissões de cada um, mas quem trabalha no setor de financiamento tem que prestar atenção, né? Os próprios atletas perceberem que agora o mercado vai ser regularizado, né, pelo visto, e que isso é muito importante aí, e é uma oportunidade que os atletas têm que enxergar, tá? E, enfim, a Fiesp está com ótimos olhos para isso e tem muita gente aí que tem uma expertise muito maior que eu. A Fiesp é apenas uma indústria, a gente está começando agora a olhar para esse setor e eu, né, como diretor do CAF e do Departamento de Pequenas e Médias Indústrias, eu me disponibilizo, tá, dentro da casa para a gente abrir grupos de trabalho, para a gente abrir conversas e, se São Paulo tentar também ajudar aí esse mercado através da Federação das Indústrias. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho certeza que essa última afirmação, esse último convite seu, certamente foi muito interessante. Os europeus fazem isso muito bem, esse processo dialógico, de chamar os diversos setores para conversar. E eu acho que a gente tem que aprender um pouco disso, para fazer esse comitê e realmente reunir as expertises dos principais envolvidos e trazer excelentes resultados. Embora o Rio de Janeiro tenha um aspecto multicultural importante, foi muito importante ouvir um representante da principal indústria do país. E agora eu gostaria de voltar a devolver a palavra um pouquinho para o Ricardo Miguel, que acho que ele ainda tem uma consideração. Ao Celso Sansevieira. Obrigado. Eu só queria comentar exatamente pela fala do representante da Fiesp, parabenizá-lo pelas colocações do mercado de trabalho, que me fez lembrar uma situação interessante. Há uns 3 anos atrás, a doutora Luciana, num evento que a gente fez, ela num PowerPoint, fez um comentário falando da evolução do esporte, do ócio para o negócio. Eu adorei aquela fala, me apropriei indevidamente, mas tudo bem aqui, daquilo, e aquilo ficou rodando na minha cabeça e tal, e eu comecei a gostar. E aí, estudando essa parte do desporto eletrônico, voltou à minha cabeça a afirmação dela, essa expressão do ócio para o negócio, e aí eu fui correr atrás dessa fundamentação teórica, né, acadêmica do desporto eletrônico, e acabei chegando a um autor chamado Domênico De Masi, que ele escreve sobre ócio criativo. E a ideia do ócio criativo é você, basicamente, e grosseira, muito resumidamente, é você evoluir e juntar o prazer com o trabalho. Então, teu momento é gerar, enfim, lucro, gerar o próprio trabalho em todos os momentos, mas principalmente nos momentos de prazer. Quer dizer, não é o não fazer nada, né? E isso veste como uma luva no conceito do desporto eletrônico. Então, a capilaridade disso e a oportunidade que isso gera de trabalho
de geração de riqueza, em várias áreas. Você pode não saber jogar o videogame propriamente dito, mas você vai evoluir, vai ter um trabalho paralelo. É uma indústria sem fim. E justamente numa questão de muito prazer, que já é o que acontece no futebol, no basquete, no vôlei, mas no esporte eletrônico com um poder de penetração de uma capilaridade muito maior. Então, é a materialização realmente daquele conceito antigo que a gente tinha, de que o jogador de videogame come besteira, fica sentado, sem ver a luz do dia, jogando videogame o tempo todo na televisão. Esse conceito não existe mais. Não é isso. Isso acabou. E isso agora é um trabalho legítimo, é um trabalho sensacional, que gera dinheiro, gera premiação, enfim, gera negócio, e é justamente a evolução do ócio para o negócio, é justamente o conceito do ócio criativo. Era só essa colocação que me lembrou e eu queria fazer. Celso, quer conversar? Muito bem colocado. Eu só queria, para encerrar minha fala, né, mais uma vez, informar para vocês que é interessante, a Confederação está passando por um processo de nova diretoria eleita, ela toma posse no dia 22 de maio, e nós temos a grata satisfação de receber o Leonardo como vice-presidente executivo. Então, eu só peço a vocês o seguinte: elogios com a presidência, tá? E queixas com a vice-presidência. Por favor. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Bom, eu tenho certeza que esse painel, com respeito à designação esportes é esporte, a necessidade de reconhecimento da modalidade, ele cumpriu o seu papel. Independente de um reconhecimento formal estatal, nós temos aqui a academia, a sociedade e o mercado, dizendo que o esporte é realmente um importante negócio, ele está mais do que reconhecido, ele está no momento avançando para a sua cristalização no mercado econômico. Eu tenho certeza que foi muito importante as considerações preciosas de vocês. Agradeço a todos. E passo a palavra ao apresentador.